Otílio, gastar além daquilo que o país realmente tem de caixa, como é que você avalia essa situação? Muito bem, Erivan, esse debate ele é um debate clássico, tradicional em economia, como tudo na vida, né, na teoria, na filosofia, na ciência, em qualquer área do conhecimento humano, existem escolas, existem doutrinas, existem posicionamentos diferentes, e é bom que seja assim, toda unanimidade é burra, como dizia o grande pensador Nelson Rodrigues. Na economia também é uma ciência humana e existem também esses diversos pensamentos, existem as diversas escolas que olham para a economia de perspectivas diferentes, cada um com a sua verdade e querendo colocar a sua verdade para toda a sociedade. Então, existe um debate entre os desenvolvimentistas e a escola ortodoxa. Então, é uma escola heterodoxa e uma escola ortodoxa, né? A escola ortodoxa é uma escola mais voltada para medidas de contenção, rígidas de controle do gasto público, controle dos indicadores macroeconômicos, da política econômica. Os heterodoxos, eles têm, assim, com mais liberdade para o gasto. Essas escolas, elas divergem sobre qual o papel do governo em cada uma dessas escolas. Isso não tem nada a ver com a questão da ideologia política, vamos dizer assim, uma ideologia econômica. Agora, a experiência tem demonstrado, se perguntar assim, quem é que está com a verdade? Cada um está dizendo que está pregando a sua verdade. Agora, se você olha de um ponto de vista o menos parcial possível, o mais imparcial que se possa humanamente examinar, que é o que a gente busca, assim, é o nosso esforço. Não estamos dizendo que nós conseguimos, mas pelo menos a gente se esforça para ver a realidade dessas diversas perspectivas. Quando a gente observa a experiência internacional, histórica, você observa que os regimes que deram certo, os regimes que criaram uma estrutura econômica, entre as boas práticas, uma é a seriedade do gasto público. É claro que governo no mundo inteiro tem uma tendência a ser mais condescendente, a ser incompetente, a privilegiar os apaniguados e tudo mais. Isso é o do ser humano, né? Agora, essa questão do equilíbrio fiscal, não tenha dúvida, hoje há um consenso, né? Quem tentar ver as coisas de um modo imparcial, que a economia, que o equilíbrio fiscal é fundamental. E por que que é? Pela própria lógica, né? Você citou o caso de uma família individual. Se uma pessoa, um agente econômico, uma família, gasta além do que o que pode, no início, de imediato, ele tem ali liberalidade e prazer e satisfação no consumo, na aquisição de bens e de produtos e serviços. Legal, tudo bem, está tudo ótimo. Só que uma hora a conta chega. Então, no governo é a mesma coisa. Isso é importante, né? Questão da credibilidade. Todo governo, no mundo todo é assim, gasta mais do que o que pode. Mas como o governo, pelo fato dele ser governo, ele tem, vamos dizer assim, a prerrogativa da emissão de recursos, não de dinheiro como era antigamente, mas de recursos, né, de lançar títulos no mercado financeiro, e com isso ele tem um poder maior de financiar sua dívida, quando sua receita não cobre as despesas, né? Agora, uma coisa é a questão da credibilidade, e essa credibilidade tem um impacto na taxa de juros. Quando os agentes desconfiam, quem é que compra os títulos do governo? Não é só os brasileiros. Os títulos do governo são colocados para negociação no mercado internacional. Então, uma grande parcela dos títulos públicos brasileiros são adquiridos por agentes e empresas internacionais. Agora, se eles desconfiam da credibilidade do governo, do poder dele honrar os compromissos, então os juros disparam. E quando os juros disparam, as consequências vêm aí. Por isso que é importante a questão do teto de gastos. Por quê? Porque o teto de gastos dá credibilidade ao sistema. Se o meu vizinho está gastando muito, mais do que o que pode, levando uma vida além das suas posses, e ele vem me pedir dinheiro emprestado, qual que é a minha conduta? Espera aí, eu vou emprestar, vou correr riscos? Será que ele vai conseguir me pagar? Então, é mais ou menos a mesma situação. Agora, o teto de gastos não é porque o pessoal mais ortodoxo é malvado, tirar o sangue dos pobres. Não é isso. É a questão
concreta, material, na macroeconomia. Se você não tomar as decisões econômicas adequadas, o preço da fatura vem, é só uma questão de tempo. Então, por exemplo, o Banco Central, ele toma medidas agora no Comitê de Política Econômica para tentar controlar a taxa de inflação do ano que vem. Para ele controlar a taxa de inflação de 2024, as medidas têm que ser tomadas agora. Então, por exemplo, se vem aí uma PEC da gastança e libera geral, os efeitos não vão vir agora imediato. Os efeitos imediatos são muito bons. Vai ter mais recursos, os deputados vão ter emendas, as empresas vão ter dinheiro para investimento público, como aconteceu no segundo governo Lula, do mesmo jeito, quando a Dilma, né, acabou com tudo isso, e aí criou aquele programa de obras públicas lá. O que foi que aconteceu depois? As obras foram interrompidas, foi mais prejuízo, perdeu-se recursos públicos em um monte de obras públicas que não foram finalizadas. Então, é isso um governo populista, é isso o mal de um governo populista. Porque quem é contra ajudar os pobres, quem é contra investimento público em educação, em infraestrutura, ninguém é contra. A pergunta que se faz é, a gente pode? E aí que entra essa questão do teto dos gastos. Porque o teto dos gastos é como assim, o meu vizinho lá que está gastando mais do que o que pode, e aí eu percebo, não, ele está obedecendo um orçamento rigoroso, ele está me passando confiança. Eu sei que como ele está controlando os gastos, ele tem condições de me pagar. É a questão da confiança, eu acredito que ele vai me pagar. Toda a economia é baseada na confiança, nós já falamos aqui. Confiança e nas expectativas. Quando eu espero que o futuro vai ser melhor, eu tomo decisões que depois vira uma bola de neve, decisões favoráveis. Quando eu desconfio, quando as minhas expectativas são negativas, se eu desconfio que esse governo vai estourar o teto de gasto, se eu desconfio que esse governo vai gastar muito mais do que pode, que a taxa de juros vai explodir, que a inflação vai estourar, eu como empresário, o que eu faço? Eu como consumidor, o que eu faço? Eu como agente econômico individual, o que eu faço? Minha postura, minhas decisões são completamente diferentes. Agora, se eu acredito que a inflação está sob controle, que o governo transmite credibilidade, que ele não vai gastar mais do que o que pode, que não vai estourar os juros, não vai estourar a inflação, não vai estourar a taxa de câmbio, opa, eu fico mais seguro. Essa é a regra da macroeconomia. Embora as pessoas, muitas vezes, claro, é um assunto chato, enfadonho, mas, meus amigos, meus caros, é isso que impacta na nossa vida. Se a gente ignorar, se a gente desconhecer, nós pagamos um preço alto por isso. Por isso que é importante a gente minimamente tentar compreender esses movimentos, essas tendências, né? E se preparar para o futuro. O que eu ganho com isso? Quando eu estou analisando, entendendo, olhando esses macromovimentos, essas tendências, esses movimentos do mundo da economia, opa, eu já fico ali, um observador atento, e vou me posicionando para não ser surpreendido de uma forma negativa no futuro. É isso que nós estamos fazendo aqui agora.